paz do Senhor, amiguinhos. É lindo esse louvor. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que a cruz de Cristo ainda te faz sonhar? Hoje nós vamos para mais uma história dos milagres de Jesus. E essa história é a cura do servo do sumo sacerdote. E o que eu quero refletir junto com vocês, amiguinhos, eu quero que vocês imaginem, você já imaginou alguém dedicar a sua vida em busca de um sonho? Ele dedica anos, meses, dias em busca desse sonho, subindo degrau por degrau em busca desse sonho. E quando ele está chegando perto de alcançar esse sonho é interrompido de uma maneira muito dolorosa. É essa história que hoje a Bíblia vai nos contar. É uma história real e verdadeira. Mas antes disso, eu te convido a orar comigo. Vamos fechar os nossos olhinhos? Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, no teu nome, Pai, nós abrimos, ó Deus, essa mensagem, Senhor amado, pedindo a direção do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a falar através da minha vida, Senhor. E que aqueles, ó Deus, que ouvirem essa mensagem, ó Pai, possam ser edificados por ela, através do teu Espírito, Senhor. Me ajude, Pai, porque sem ti eu nada sou, nada posso, nada sei. Mas com a tua presença, Pai, eu posso ir longe, Senhor amado. E todos podem contigo, Senhor, se estiverem na tua presença, irão muito longe, com seus sonhos, com tudo aquilo, ó Deus, que depositarem debaixo das tuas mãos. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade. Participa conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos achar essa linda história no Evangelho de João 18, 10. É o primeiro que nós vamos estar lendo. Essa história fala assim, lá em João 18, 10. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Qual era o nome do servo? Malco. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 51, que fala assim: E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então agora nós vamos entender o que aconteceu nessa história. A história nos conta que Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha direita de Malco, sumo sacerdote. E aonde aconteceu essa história? Estava Jesus no Getsêmani com os seus discípulos, lugar no pé do Monte das Oliveiras. Era uma montanha cheia de árvores e com mananciais de água. E era noite. E Jesus subiu ali, a fim de orar com seus discípulos. E algo triste, muito triste, estava para acontecer. Mas, de repente, surgiu uma grande multidão com barulhos, e dentre essa multidão estava Judas, o traidor. E quando foram prender Jesus, algo acontece. Foi quando Pedro desembainhou a sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
Quem era esse homem que aparece nessa história? A Bíblia revela em João o seu nome. O seu nome era Malco. E ele era servo do sumo sacerdote. E o que era ser servo do sumo sacerdote? Eram aqueles que sonhavam em ser um dia os sacerdotes. Eles dedicavam 5 a 8 anos da sua vida em estudo da Torá, que eram as leis de Deus. Eles se dedicavam também no trabalho do templo, de 12 em 12 horas. Eles estavam ali no templo, colocando lenha no altar, para que o fogo do altar não se apagasse, dentre outros serviços ali naquele templo. Depois, quando faltava um ano para que eles fossem consagrados ao sacerdócio, eles tornavam-se servo do sumo sacerdote, acompanhando ele o tempo todo. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, ele era um homem escolhido por Deus. Mas na época de Jesus, esse homem era indicado ou escolhido por Herodes, a fim de atender os interesses políticos daquela época. E o nome desse sumo sacerdote que tinha sido escolhido por Herodes era Caifás. Malco estava do lado errado, mas ele não sabia. Estava a serviço de Deus. Ele achava que aquela dedicação toda era para Deus e ele achava estar no lado certo. E quantos de nós muitas vezes achamos que estamos do lado certo, fazendo a coisa certa, mas estamos no caminho errado? Assim era Malco. E para Malco alcançar o seu grande sonho, o qual havia se dedicado, agora faltava pouco. Então, faltava apenas um ano e ele estava seguindo agora todos os passos do sumo sacerdote, servindo, sendo servo, né? Não só discípulo, mas servo do sumo sacerdote. E os requisitos exigidos pela lei, na Bíblia, né? Ele já tinha preenchido todos. E um desses requisitos estava em ser perfeito. O corpo daquele que era candidato a ser sacerdote, sumo sacerdote, né? Não podia ter deformidade alguma. Ele tinha que ser perfeito. Não podia ter nenhum defeito físico. Lá em Levítico 21 fala assim: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito ou deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará a oferecer pão para Deus. Então não podia ter defeito algum para estar servindo ali no altar de Deus. E quando a orelha de Malco foi cortada, Malco vê o seu sonho de ser o sumo sacerdote. Lembra? Não podia ter defeito algum. Agora ele vê parte do seu corpo, uma parte importante do seu corpo, sendo tirada dele. Quando Pedro vem com a espada e corta a sua orelha direita cai no chão. E ali Malco vê o seu sonho por terra. Na consagração do sacerdote, era ungido a ponta direita, a ponta da orelha direita do sacerdote, na consagração. E nós vamos ver isso
lá em Êxodo 29:20, que fala assim: e degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então, as partes importantes do corpo de um sacerdote era as suas orelhas, a ponta dos polegares direito da mão, dos pés, por isso não poderia ter defeito algum. Agora Malco, com sua orelha cortada, estava vendo o fim do seu sonho. Mas quando Jesus estendeu a sua mão para fazer o último milagre na terra, aleluia, não era mais apenas uma orelha que Jesus estava reconstruindo ali, curando. Era também um sonho que Jesus estava restaurando na vida daquele homem. E aquele homem, a vida daquele homem não foi mais a mesma a partir daquele dia. A Bíblia não relata o que aconteceu depois disso, mas todos que tiveram um encontro com Jesus Cristo nunca mais foram os mesmos. E aquele homem teve um encontro com Jesus naquele dia. Jesus estendeu a sua mão poderosa sobre a vida dele, restaurou, curou a orelha dele. O olhar de Cristo estava sobre ele, e o olhar dele para Cristo. E eu tenho certeza que aquele homem não foi mais o mesmo a partir daquele dia. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, você amiguinho, você mamãe, você papai, você avó, avô, ou alguém que está ouvindo por um acaso essa mensagem. Jesus continua restaurando sonhos. Jesus continua o mesmo. Aquele dia, quando ele estendeu a sua mão para fazer o último milagre da sua vida, ele olhou para aquele homem que estava ali do lado daquelas pessoas que vieram para prender Jesus. Eles vieram para prender Jesus e ele estava do lado dessas pessoas, ele estava dirigindo esse corpo de soldados. E naquele momento, Jesus não olhou para o mal que eles estavam fazendo para ele e que iam fazer ainda. Jesus olhou de uma maneira diferente, com amor. Porque o amor de Jesus era transbordante. E Jesus viu ali o sonho daquele homem por terra. Jesus sabia. Jesus sabe o que acontece conosco. Jesus sabe o que acontece com você também. Mas Jesus restaurou, curou aquele homem e restaurou também o sonho daquele homem de servir a Deus no templo como sumo sacerdote. E Jesus ainda é o restaurador de sonhos. Mas a mensagem maior que eu quero deixar aqui para você é que a cruz de Cristo, a cruz que Cristo levou depois desse acontecimento, ele foi levado para um cenário de muita agonia e tristeza, onde ele foi cuspido, humilhado, levou uma cruz pesada sobre si, e todos os nossos pecados estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E ele subiu, e essa cruz foi erguida no Calvário, por mim e por você. E por causa dessa cruz que ele carregou,
que morreu, que ele chegou a morrer pelos nossos pecados. E hoje, porque ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, nós podemos ter esperança. A cruz, ela nos motiva a sonhar, a caminhar, a ter a certeza que tudo pode mudar na nossa vida. Que a cruz de Cristo te faça sonhar. Que a cruz de Cristo te restabeleça a esperança de restauração, de transformação, de libertação. Porque somente pela cruz nós chegaremos ao céu. É essa mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde. Que Deus abençoe muito a sua vida. Todos que ouvirem essa mensagem, eu gostaria de orar com vocês. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por nos dar, Senhor, Jesus Cristo para a nossa salvação.